Olá, tudo bem? Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, sou médica veterinária, mestre em ciência animal e especializada em nutrologia clínica de cães e gatos, e eu encontrei na nutrição a melhor forma de trazer saúde e bem-estar para os meus pacientes. Hoje o assunto que eu vou conversar com vocês é urolitíase e cristalúria, né? Para quem não conhece esses termos, a urolitíase nada mais é que a formação de microcálculos, né? Então pedrinhas na bexiga. E a cristalúria é quando não há a formação desses microcálculos, mas existe uma areinha ali no fundo da bexiga, tá? Essas alterações, elas podem provocar alguns desconfortos no paciente. Pode provocar inflamação na bexiga, provocando ali um incômodo, muitas vezes levando esse paciente a fazer xixi com sangue, favorece surgimento de infecções urinárias. Em alguns casos mais extremos, pode provocar obstrução urinária, né? Para quem já me conhece e me acompanha, eu coloquei nos stories há alguns dias um caso de um paciente meu, um Yorkshire macho, que teve tanta urolitíase que obstruiu a uretra peniana e ele acabou tendo que sofrer uma uretrostomia para poder voltar a fazer xixi e desobstruí-lo, né? Porque tinha tanto microcálculo ali na uretra peniana dele que não conseguiu desobstruir. Bom, então assim, hoje o assunto é trazer para vocês os 3 principais fatores que favorecem a formação desses microcálculos e como a nutrição pode auxiliar o paciente que tem predisposição a esse problema, né? Então, o primeiro fator que eu considero mais importante de todos chama densidade urinária. Você já ouviu falar sobre isso? A densidade urinária nada mais é a relação de líquido e soluto, né? Que são os sais que estão dissolvidos ali. Se a gente lembrar da nossa aula de química lá do colegial, da 5ª série, o professor falava muito disso. Então eu trouxe um experimento para fazer com vocês para a gente entender como que funciona essa capacidade de dissolução de sais minerais pela água, né? Então aqui eu tenho uma água, né? um recipiente com água e tenho também açúcar, que a gente vai simular a dissolução dos sais minerais nessa água. Então, o que acontece quando eu começo a colocar açúcar nessa água? Eu vou colocar aqui algumas colherinhas e a gente vai ver o que acontece, né? Então, eu tô aqui com o açúcar e vou dissolver na água. E a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Ah lá, nem precisou muito. Vocês conseguem perceber a formação aqui, ó, dessa areinha no fundo? Isso significa que a quantidade de açúcar que eu coloquei ultrapassou a capacidade do líquido que tem presente nesse recipiente a dissolver esse açúcar. Isso faz a precipitação do açúcar no fundo. É a mesma coisa que acontece com a urina do nosso cão ou do nosso gatinho quando tem muitos sais minerais dissolvidos, né? Essa precipitação que aconteceu aqui no fundo do recipiente, né? Então aconteceu aqui no fundo do recipiente, quando acontece na bexiga urinária, a gente chama de cristais, cristalúria, né? E quando eu começo a dissolver mais e mais e mais açúcar, eu começo que tem essas partículas tão próximas uma da outra que elas têm predisposição, em algumas raças, a virarem pedras, literalmente, né? Então esse é o primeiro fator. Como é que a nutrição auxilia nessa questão da densidade urinária? Eu consigo controlar a dissolução desses sais na urina desse paciente, controlando a quantidade de sais minerais na dieta? Consigo. Mas é muito mais evidente, muito mais expressivo eu aumentar a ingestão de líquido pelo paciente, né? Então, através de manejo nutricional adequado, eu favoreço um aumento na ingestão de líquido nesse paciente e, consequentemente, é como se eu despejasse mais água aqui nesse recipiente e fizesse a dissolução desse salzinho que está aqui no fundo.
né? Então é o primeiro fator. Então é óbvio, pacientes que consomem alimento caseiro, alimento úmido, eles têm uma densidade urinária muito menor do que pacientes que consomem alimento seco, né? E uma outra forma que eu tenho é estimulá-lo a aumentar sim a ingestão hídrica de uma forma espontânea. Cães é fácil, relativamente fácil a gente fazer isso. E os gatos? Né? Gato é um pouquinho mais complicado, eles não gostam tanto de tomar água como os cães. Então, assim, para o gato, a melhor forma mesmo é a gente aumentar a ingestão hídrica fornecendo um alimento úmido, né? Ou até mesmo oferecer ali um alimento mais rico em proteína, mais rico em gordura, que a partir do momento que esse paciente metaboliza esses nutrientes, ele produz mais água no seu organismo, né? Então, esse é o primeiro fator, densidade urinária. O segundo fator chama pH, né? Eu não sei se vocês lembram também lá da aula da química, da física, principalmente química, né? Que nós tínhamos o fator de pH, né? O que define que um alimento é ácido ou um alimento é básico ou neutro, né? Então, esse fator de pH, ele gira de 0 a 14, se vocês se recordarem lá das aulas, né? Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma fitinha de pH, ela vai de 0 a 7 e de 7 a 14, né? Então, eu consigo avaliar o pH de diferentes líquidos, de diferentes alimentos. O que isso influencia? Né? Eu tenho, por exemplo, infecções bacterianas, normalmente elas acontecem em pH alcalino, né? pH básico. Então, através da nutrição, eu consigo alterar esse pH para, por exemplo, controlar infecções urinárias. Óbvio que não vai substituir um antibiótico, mas vai favorecer a ação do antibiótico. Outro fator importante envolvido no pH é que eu tenho diferentes tipos de cristais. Né? Então, eu tenho cristal que gosta de crescer em pH ácido, eu tenho cristais que gostam de crescer em pHs alcalinos, básicos, né? Então, assim, se eu tenho um paciente que tem uma predisposição a um cristal ácido, se eu manipular o pH dessa urina para que ela fique básica, eu já controlo a formação desse cristal. Se eu tenho um cristal que tem favorecimento de crescimento em pH alcalino, básico, eu manipulo o pH urinário dessa urina a ponto de chegar num pH ácido, né? E aí eu faço esses controles. Claro que nem tudo é tão simples, né? Às vezes eu tenho paciente que tem cristais mistos, né? Quando a gente tem cristais mistos, a gente tem que trabalhar a urina para que ela não fique nem ácida e nem alcalina, que ela fique ali no pH neutro. Como que eu faço essa manipulação de pH através da dieta, né? Por que através da dieta? Porque não tem outra forma. Eu não tenho como manipular isso se não for através do que o animal come, né? Eu vejo assim muitos grupos que eu participo de WhatsApp a respeito de nutrologia, a respeito de terapias alternativas ou melhor complementares, que as pessoas ficam procurando qual o melhor acidificante para uma urina, né? Qual o melhor acidificante eu devo colocar? Gente, primeiro ponto, a mudança no pH, você não precisa pensar em utilizar complementações, aditivos para isso. Primeira coisa, vamos balancear os cátions e os ânions da dieta a fim de que a gente tenha essa modulação do pH. Né? Mas, Juliana, o que é isso? Bom, nós temos na dieta sais minerais, como eu já tinha falado, né? Nós temos sais minerais que têm carga positiva e nós temos sais minerais que têm carga negativa. Os que têm carga positiva, por exemplo, são o cálcio, o sódio, o potássio, tá? E os que têm carga negativa são o fósforo, o cloro, o enxofre, tá bom? Então é importante a gente fazer a relação desses cátions e ânions, né? Então carga negativa é ânion, carga positiva é cátion. Como que eu faço isso? Quanto mais cátion, maior o pH da urina. Então se eu tiver uma dieta alcalina que tem ali
mais cargas positivas, ela vai fazer uma urina com pH acima de 7. Se eu tenho mais ânions, né, mais cargas negativas na dieta, eu tenho pH mais baixo, né? Então, se eu tenho ali bastante proteína de origem animal, né, principalmente, se eu tenho bastante cloretos na dieta, eu tenho pHs mais baixos. E quando eu faço a relação adequada entre cátions e ânions, eu consigo manter o pH ali perto de 6,5, 7. É claro que a gente muitas vezes alça a mão de algumas ferramentas. Por exemplo, essa fitinha que eu mostrei para vocês aqui, ela é muito fácil, tá vendo? Ela tem essas corzinhas. Uma vez que o paciente fez xixi, eu molho essa fitinha e aí eu venho aqui no padrão e vejo aonde ficou o pH. Eu posso, por exemplo, pedir para um tutor comprar dessa fitinha e fazer para mim um diário de pH do paciente durante uma semana ou 3 dias, para que eu veja se a estratégia nutricional que eu adotei atendeu o fator que eu gostaria, né? Atendeu ali o pH que eu esperava a partir da modificação dos cátions e ânions. É claro que também, se eu estou usando um alimento caseiro balanceado, completo, né? Completo e balanceado para esse paciente, eu consigo muito mais facilmente modificar os cátions e ânions da dieta do que com uma ração pronta, né? Porque eu consigo, através da suplementação, aumentar cátions ou aumentar ânions, né? E aí, consequentemente, eu tenho esse ajuste mais fino e mais fácil de manipular com o paciente. Então, a nutrição, ela agiria diretamente nessa questão do fornecimento de cátions e ânions para o paciente e, consequentemente, na formação do pH urinário, favorecendo ou não o surgimento de cristais ou auxiliando no controle desses cristais, bem como também auxiliando aí no controle de infecções urinárias, tá? O terceiro fator que eu gostaria de falar com vocês é a presença de infecções urinárias, né? A gente já deu um pouquinho de spoiler ali atrás, mas as infecções urinárias, elas tendem a aumentar o pH urinário, consequentemente favorecendo o surgimento de cristais que se formam em pH alcalino, né? Eu falei bastante de ácido e básico agora há pouco e não falei quais são os cristais. Mas os cristais que gostam de se desenvolver em pH ácido é o oxalato de cálcio, e cristais que gostam, né, principalmente o oxalato de cálcio, e cristais que gostam de se desenvolver em pH alcalino é o estruvita, principalmente. Eu não vou ficar falando dos outros cristais aqui para vocês agora, porque eles não são os principais causadores de problema na clínica veterinária, né? Quando eles acontecem, existem outros problemas metabólicos específicos. Então eu vou focar aqui com vocês 70% das alterações clínicas que envolvem cristalúria. Então, quando a gente tem infecção urinária, a gente vai ter maior probabilidade de surgimento de estruvita, né? E aí a dieta consegue melhorar e auxiliar no tratamento dessa infecção urinária através de melhorando a hidratação do paciente e, consequentemente, também no controle do pH urinário. Eu falei no comecinho do vídeo que eu ia falar de 3 fatores, mas eu vou acrescentar mais um aqui agora. Quarto fator que é importante, aí a dieta não vai conseguir impossibilitar dele acontecer, né? A gente só tem o controle dele a partir da dieta, que é a genética. Existem alguns pacientes que têm predisposição genética à formação de cálculos urinários. Por exemplo, uma raça que é muito comum aparecer cristais de oxalato de cálcio é o Yorkshire, né? Então a gente tem que estar ali atento. Por que que isso acontece? Essas raças, elas têm um fator estimulante, ou melhor, um fator agregante de cristais. Então é como se tivesse ali um genezinho que fala assim, opa, tem cristal? Então vamos formar pedra, né? Então o que que ele faz? Ele pega aqui esse sedimento, na presença desse fator agregante, ele forma a pedrinha, né? Então já aconteceu de pacientes terem várias pedrinhas, já aconteceu de pacientes terem poucas pedrinhas, mas grandes, e já aconteceu de pacientes obstruírem, né, como eu falei. Como que a nutrição vai ajudar esses pacientes que têm fatores genéticos?
Simplesmente. Eu tenho fator agregante? Tenho. Então é um paciente que vai passar a vida inteira em controle de dieta para que eu tenha o controle dos cártions e ânions adequados, que eu tenha uma densidade urinária baixa, ou seja, bastante hidratação nesse paciente e que eu tenha o monitoramento do pH. Consequentemente, eu tenho o controle da probabilidade de formação de cristais. Então, assim, vai ser um paciente que muitas vezes vai receber uma dieta restrita, que não vai poder ficar recebendo diferentes tipos de petiscos, porque quando a gente varia esses fatores, ou seja, aumenta a quantidade de ânions para um oxalato de cálcio, por exemplo, aumenta a quantidade de ânions, eu faço o pH muito mais baixo, eu disponibilizo muito mais cálcio para esse paciente e, consequentemente, ele vai acabar depositando cristal e vai ter problema. Tá bom? Bom, eu espero que meu vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Por favor, se tiverem dúvidas, manda lá um direct para mim, que eu vou adorar responder vocês, vou adorar conhecer vocês. Muito obrigada, boa semana!